Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Diário de um Dissidente. Nessa feita, nós queremos abordar sobre o conceito de algumas metamorfoses cerebrais da imagem humana. E nós iremos analisar agora do ponto de vista da religião a palavra gnose. Quando nós falamos na palavra, no conceito gnose, geralmente a associação que fazemos é com um movimento chamado gnosticismo, principalmente dentro do cristianismo, logo no seu início, nos primeiros séculos da era cristã, que foi considerado pelo catolicismo, pela religião cristã oficial, como uma heresia. E desta forma, tudo aquilo que era sinônimo de gnosticismo e que estava ligado ao gnosticismo foi rejeitado, foi marginalizado e dessa forma também, dentro da própria cristandade, foi sufocado e com o único e exclusivo objetivo de esquecer esse pensamento, esquecer essas ideias, porque segundo o cristianismo oficial, o cristianismo vencedor, o gnosticismo minava a verdadeira fé cristã. E nós vamos de encontro a esse tipo de pensamento, até porque essa narrativa, essa história que foi contada é pela tradição cristã que se tornou oficial, a vencedora, e que marginalizou esse tipo de pensamento. E vale salientar que a palavra gnose, ela não remonta apenas o gnosticismo dos primeiros séculos da era cristã, mas é uma palavra que é bem anterior. Ela está presente também na filosofia grega, está presente também no conhecimento esotérico dos gregos, mas também na filosofia oriental, mais especificamente as filosofias indianas, como também o budismo. Então, o conceito da palavra gnose não foi uma invenção dos gnósticos, porque já existia esse conceito. Eles simplesmente fizeram uso do conhecimento desta palavra. E nós percebemos que na liturgia cristã, na espiritualidade cristã, e quando eu falo aqui cristã no sentido do cristianismo institucionalizado, como é o catolicismo romano e como é digamos assim, o protestantismo ocidental, em que não existe nenhum ensinamento sobre a gnose, ou como o cristão, o adepto, o discípulo, o seguidor de Cristo pode alcançar esse tipo de conhecimento. E o que se percebe é a ignorância em relação a esse assunto, porque geralmente ele está associado à heresia, e dessa forma os cristãos fazem questão de não abordarem essa temática. Mas nós iremos ver que a palavra gnose, ela vai além do conceito meramente de conhecimento, seja ele intelectual, seja ele racional. E eu acho que deve ser por isso não ter sido tão explorado dentro do cristianismo vigente, até porque a maioria dos teólogos, a maioria dos pastores e a maioria dos padres nunca atingiram esse estado de gnose, nunca alcançaram essa condição. O único meio, o único caminho deles acessarem o conhecimento que eles chamam de Deus é simplesmente através do intelecto, é simplesmente através da razão, ou da pequena razão, como Nietzsche assim a denominava, e que nós sabemos hoje do ponto de vista da neurociência e também do ponto de vista gnóstico, ou dos gnósticos, como também das filosofias orientais, que essa concepção de mundo a partir dessa racionalidade ou dessa pequena razão que se rege, que tem como instrumento os 5 sentidos, é insuficiente para captar
a verdade, o absoluto em sua plenitude e em sua grandeza. Em contrapartida, o conhecimento gnóstico permite ao ser humano ter um conhecimento pleno da realidade, assim como ela é. E o conceito da palavra gnose é um conhecimento da verdade, é o conhecimento divino. E dessa forma, quando o ser humano tem ou passa por esse estado de consciência, do qual a gnose chega na sua vida, chega na sua existência, segundo os gnósticos, e o próprio conceito de gnose é o estado em que o ser humano atinge a consciência do divino. É quando o ser humano se torna um com o divino. É interessante a analogia, né, em que mais especificamente Aurobindo faz através do Veda, em que o ser humano, quando ele passa por esse estado, né, de consciência gnóstica, quando ele se torna um ser gnóstico, ele faz uma analogia que eu acho bem interessante e eu quero compartilhar com vocês aqui. Ele diz o seguinte, que a gnose é o próprio sol, e o ser humano, antes de ter ou passar por esse estado, por essa consciência gnóstica, ele é apenas como se fosse um simples raio. Então esse raio, ele não absorve a totalidade na sua plenitude. Por quê? Porque a forma como ele observa a totalidade é a partir de um fragmento, ou seja, a partir de apenas um raio. Quando o ser humano passa por esse estado de gnose, ele se torna o próprio sol e passa a ver, a conceber a realidade como o próprio sol, na sua plenitude. E é interessante que o sol também representa a própria divindade. Então o ser humano se torna a própria divindade. E aí nós encontramos na tradição cristã, mais especificamente, que o objetivo mesmo do ser humano é alcançar esse estado de plenitude, é se tornar a própria divindade, é se tornar o próprio Cristo. E várias são as palavras usadas pelos adeptos que corroboram essa ideia. Então, a gnose foi um processo que o próprio Cristo passou, foi um processo que o próprio apóstolo Paulo também passou, foi um processo que o apóstolo João passou, e nós encontramos também a patrística, mais especificamente Orígenes, e como também Clemente de Alexandria, que sabiam da existência de um conhecimento, de uma gnose cujo conhecimento das realidades divinas, da verdade eterna, não tinha necessidade de métodos ou caminhos, ou ajuda, ou a necessidade do intelecto, da razão, porque é um conhecimento direto, é uma ligação direta com o divino, é uma ligação direta com a realidade, com a verdade que é eterna. Diferente da teologia, diferente da filosofia e diferente da ciência, a gnose não precisa de um método. A pequena razão, como diria Nietzsche, ela busca a passos, é como se estivesse pisando em ovos, porque sabe que se pisar em falso erra. Por quê? Porque tem uma visão ou um conhecimento que é limitado da realidade. E sempre quando se chega à realidade, não se chega a partir do todo, mas a partir de fragmentos. A gnose não. A gnose vê o mundo como todo, vê a realidade como todo. Então o ser humano que tem acesso à gnose, quando ele olha para a realidade, ele vê a realidade a partir do todo, a manifestação do todo, porque ele se torna um com esse todo, ele se torna a própria consciência universal, a consciência do todo, do qual os 5 sentidos é apenas um canal no qual manifesta-se esse poder maravilhoso que está intrinsecamente relacionado com a gnose.
Então a gnose é esse olho divino, é esse olho da divindade, no qual passado, presente e futuro se fundem numa coisa só, onde a verdade ela é nua e é patente, onde a realidade na sua plenitude também é patente, onde não existe dúvida, não e existe um receio de que aquilo seja certo ou não, porque a gnose, ou através da gnose, aquilo que se manifesta é aquilo que é. Então, muito obrigado. No próximo vídeo nós iremos apresentar algumas condições para a gnose. Até mais.